Amém? Glória a Deus. Vamos lá então na lição de hoje que fala sobre salvação na família. Vamos ler um texto aí, Atos, capítulo 16. Atos 16 tem a história, né? Paulo e Silas na prisão, um texto bem conhecido. E eu vou começar a ler a partir do versículo 30. Versículo 30 ele diz assim: Então se levantou, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aqui é o carcereiro, né, que falou essa palavra e fez essa pergunta, depois daquele momento que houve aquele terremoto, né, e abriu-se as cadeias de todos ali. E eles responderam, Paulo e Sila, né, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Fala com o Senhor. Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Te exaltamos nesta manhã, Senhor, que seja uma manhã mesmo de salvação. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A alegria do Senhor, Pai, é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu. Deus, que haja festa no céu no dia de hoje, no ano de 2026. Ó Deus, por essas pessoas da nossa casa, da nossa família que ainda não, ó Deus, se arrependeram, creram e aceitaram o Senhor, que seja um ano mesmo de conversão na nossa casa, de salvação, que seja um ano do Senhor visitar o nosso lar de uma forma muito especial. Ó Deus, que seja um ano, Pai, de testemunhos vivos, verdadeiros, conversões genuínas, meu Deus, verdadeiras, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim nós vamos profetizar, ó Deus, sobre todas essas fotos, famílias, vidas, pessoas, nomes que estão ali. O Senhor conhece cada um, Senhor, o Senhor conhece cada um. Espírito Santo é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela nossa força, Senhor, não é pelo nosso braço, não é pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, mas através de nós o Senhor pode alcançar essas pessoas, Pai. Nós podemos ser instrumento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E nós profetizamos nessa manhã, Pai, que 2026 nós veremos pessoas da nossa casa, da nossa família, se rendendo aos Teus pés. Não há nenhum coração duro que o Senhor não possa quebrantar. Não há nenhuma resistência que o Senhor não possa romper, Pai. Não há, ó Deus, nenhum pensamento que não possa o Senhor mudar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos, crendo, Pai, na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos falar de salvação, e eu queria que você lembrasse, voltasse atrás, como é que foi a sua conversão? Como é que você aceitou Jesus? Qual foi a sua experiência? Você já nasceu num berço evangélico? Foi os seus pais mesmo que educaram você dentro da palavra, que pregaram a palavra, que fizeram um apelo e você aceitou Jesus dentro da sua casa? Foi assim? Ou foi algo assim sobrenatural, de ouvir uma palavra, ou de ser abordado por alguém, ou de ser convidado para uma célula, ou de ser alcançado através de um louvor? Como que foi a sua experiência com Deus? Como que foi a sua conversão? O que mudou na sua vida?
O que mudou na sua casa, na sua família? E por que isso é tão bom que a Bíblia chama de boas novas? E a gente tem que reter essas boas novas conosco e não passar isso adiante. Da mesma forma que nós somos alcançados, ser esses agentes de Deus para alcançar outros. Como é que foi a sua conversão? Eu vou dar a oportunidade, já tinha conversado com eles, né, o pastor Ari e o pastor Cláudio Amiro, para falar um pouco como que foi essa conversão. Eles vão ter aí uns 10 minutos cada um, se virar nos 10 e falar como que foi, como que era antes, né, como que eles tiveram essa experiência e como que foi depois que eles aceitaram Jesus. Começar o pastor Ari. Aí. É muita coisa para. Aqui dava um seminário para eu poder conseguir falar sobre isso. Então, mas eu aprendi a trabalhar os resumos. Para começar, a minha conversão é muito diferente da maioria que é padrão, que normalmente se a gente está ouvindo uma pregação, é movido, levanta a mão, quer Jesus, aceita. Esse é o normal, né, das pessoas. Eu, como Deus me fez um cientistinha, eu gosto de ciência, e Ele também me trata meio que como cientista. Não é interessante? As revelações de Deus para mim, elas são técnicas, já viram isso? Bem complicado, é lógica. Eu nasci num lar católico, extremamente católico. Na roça, minha mãe... Eu perdi meus pais muito cedo, meu pai com 7 anos, minha mãe com 9. O tempo que eu vi, na roça tinha uma árvore bem grande e ali minha mãe fazia um altar, não sei qual a frequência, se era mensal, de quanto tempo tinha a missa lá, o padre ia lá e fazia a missa. Mas a minha família de 10 pessoas, eu sou o último, graças a Deus, como o último eu tive menos influência do catolicismo na minha vida. Mas, normalmente, a gente é tido como católico. Você perguntar a qualquer um que às vezes ele não é nada e ele vem, ele coloca como católico, mas eu era esse católico não praticante. Aí, olha só, eu ia para a igreja depois, aí já com adolescente para jovem, eu ia na igreja, minha irmã meio que forçava a barra para eu ir, minha irmã mais velha. Eu chegava lá, olha só, presta atenção no cara aqui. Eu ia lá para trás da igreja, ficava lá atrás. E na saída eu ficava olhando as moças que a gente ia para o cinema. A gente queria, eu estava de olho nas mulheres lá no fim da igreja. Não tinha nada a ver com a igreja em si. Culpa de quem? Minha, problema meu. Tá bom. Mas aí, como meus pais morreram muito cedo, eu senti muito essa falta deles, eu pensei assim, eu não quero casar velho para que eu perca, para que ocorra com os meus filhos o que aconteceu comigo. Então, quando eu atingi os 25 anos, eu comecei a pensar em alguém, né? Procurar alguém para casar. Ela deve estar vendo lá em casa. Coitada, tem tanta dó dela, me achou. Mas então, aí entra o conceito lógico. Eu parei o seguinte, eu vou casar. Se eu prosseguir, isso veio na minha mente, se eu prosseguir na igreja católica com esse nível de estar olhando para outra mulher e pensando assim, meu casamento não vai dar certo. E o Espírito Santo já falou comigo, você vai casar não para descasar. Opa, já foi algo de Deus que eu não tinha. Então, para mim, essa foi o toque do Espírito Santo na minha vida. Procura uma religião que tem mais freio, que tem mais controle, para que você possa realmente ter um casamento que vai ser mais certo lá para frente. Vai vir paulada aí, tá, gente? Aí, Deus falou isso comigo, e o projeto Mãe Estendida, se você escutar depois como é que foi que ele falou comigo eu tomando banho, você vai ficar abismado. Então, eu não sou normal, né, de certa forma. Graças a Deus por isso. Aí, eu comecei a procurar. Passei de frente de uma igreja, Assembleia de Deus, as mulheres todas... Eu falei, não, aqui eu nem entro. A minha cabeça, né, naquele tempo. Depois eu fiz tudo isso. Não pode falar nada, né, irmão? Aí eu fui no Espiritismo, fui lá e comecei a contar as almas
que ia reencarnar. Eu falei, esse negócio não fechou. Eu tinha um amigo que era espírita do trabalho, ele fui lá, assistia as sessões lá, eu fiz as contas de alma que tinha que reencarnar, encarnar, como é que eu vou criar meus filhos nesse negócio? Eu falei, aí não deu. Aí conheci Zenaide, né, que, coitado, também estava fora da igreja, os pais dela crente, vi as horas aqui. Aí, então, eu comecei, eles continuam, né, presbiteriano, e eu fui na igreja dela lá, nós começamos a estar ali. Eles fizeram um conluio lá e casaram a gente na igreja presbiteriana, que não podia sem ser membro. Então, olha só, aí eu comecei a ir na escola bíblica, de vez em quando, o dia de ir para a igreja eu ia para o cinema. Nós não estávamos fazendo nada de muito errado, não. Mas vocês entendem que Deus tinha me chamado? Falou, procura uma igreja. Olha só, aí eu comecei, um crente Surgismundo. O Raimundo não está aqui para não combinar com o nome dele. Crente Surgismundo, com um pé na igreja e o outro no mundo. Ou seja, Deus me chamou, mas eu não fui. Olha, presta atenção, gente, cuidado, hein? Aí, entrou ladrão no meu barraco. Eu botei grade. Comprei um revólver. Olha que crente. Comprei um revólver. Roubaram meu revólver. Bati o carro uma vez. Aí troquei de carro, bati o carro outra vez. Não muito grave, não. O Anderson era novinho. Vai faltar alguma coisa. Aí, entrou ladrão, o carro, roubaram, comprei outro revólver. Aí entrou água na minha casa também. Foi um enchente que deu lá em Patinho, que o pessoal deve lembrar. Acho que 78, 79. 79, meu filho que nasceu em 79. Aí, por final, a luz apagou, tinha uma vela, acendia a vela, debaixo da minha cama, ficava tudo apertadinho, tinha um colchão de espuma. Gente, pegou fogo. Vocês já sentiram no inferno? Não. Eu estava exatamente no inferno. O meu filho estava com qualquer luxo, o Anderson, aí começou a tossir por causa da fumaça. Zenaide me acordou, tá pegando fogo. Olha, gente, fogo de lá, fogo de cá. Meu Deus, já estou no inferno já. Aí foi só conta de eu pegar o chenil, abafar o fogo, ela saiu correndo e eu saí lá, abri a porta, estava passando 2 anjos, 2 caras, falei, me ajuda, eles fora, quebra tudo que sabe quebrar, quebrou o carro, o Fusquinha estava em frente, onde estava pegando fogo. Eu corri para tirar, tirei o Fusquinha dali, fui para trás, pedi o corpo de bombeiro. Quando eu cheguei, já tinha queimado mesmo tudo, já praticamente já queimou tudo, sobrou só a parte do banheiro para a cozinha. Saí de lá só quase que descalço. Aí, aquela pregação de Jonas, o irmão da Zenaide, que não era nada muito... faltando 3 minutos, pastor. Você vê como é que é complicado. Aí, mas é gostoso, né? Essa vida. Então, ele estava, aquele crente, quase igual a mula de Balaão. Mas olha só, ele chega para mim e falou assim, Ari, você não acha que Deus está querendo que você toma uma decisão com ele mais firme? Eu não respondi nada para ele, ele falou tudo que eu precisava de ouvir. A partir daí, eu passei a frequentar a igreja lá em Minas, depois vim para cá. Eu sou um cara muito durão, custei a ser batizado e tudo. Mas quando Deus quer chamar a gente, é brabo, né? Então depois eu vim caminhando. E aí, essa história não para aí, né? Eu vou ter que parar, mas a história não para aí. Eu vou resumir outras coisas, como é que acontece. É um pouco parecido com Pedro. Então a minha conversão, do meu ponto de vista, foi o Espírito Santo falar comigo que eu precisava mudar de vida. Para mim, esse é o start. Daí eu não mudei direito, apanhei com força. Se tem aqui alguém que está apanhando, cuidado, hein? Presta atenção. E se eu não paro, e se eu não retorno para o Senhor? Será que ninguém machucou? Só pegou fogo, eu só perdi as coisas, entendeu? Mas depois também com o projeto aí, agora é mais adiante, né? Pedro, por exemplo, Jesus chamou ele, né? Ser pescador de peixe, já ser pescador de homens. Tá, ele veio, mas depois ele tem encontro com Jesus, e Jesus fala com ele assim, Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei explicar isso direito, não. Será que ele era convertido? Não era, mas aconteceu comigo. Eu estava na igreja, tudo certinho, tocando na igreja, não estava em pecado nem nada, e ocorre um Pentecoste comigo,
E aí eu tenho uma experiência de uma semana que isso aqui seria um seminário para poder falar aqui, não vou falar, e quando foi então surgiu o projeto Mão Estendida, que eu passei a atuar fora da igreja. E aí, eu me converti foi quando no início ou eu me converti depois que o Espírito Santo me tomou? Eu não sei responder para vocês, só sei que eu estou aqui, sou um homem tremendamente abençoado e, e quero continuar sendo usado para todas essas pessoas. 10 minutos, pastor. Tem muito mais coisa para falar, mas agora é o rapaz aí que vai... 10 minutos. Você jogou a régua lá em cima agora. Como é que eu vou fazer aqui? 10 minutos. Oxi. Aí, agora soltei. Soltei agora, hein? Paz do Senhor, igreja. Eu gosto de um texto bíblico. Salmos 40. Poderia ser também 1 Pedro 2,9, mas Salmos 40. Eu vou tentar resumir bem mais, tá? Tirou-me, eu estou na versão NTLH, eu vou mudar a versão aqui. Vou para a versão mais, que eu estou mais acostumado, quer dizer, já estive mais acostumado. Hoje em dia, por incrível que pareça, quando eu vou ler essa versão, parece que eu estou lendo uma Bíblia nova, que é a versão corrigida, que eu li a vida toda corrigida praticamente. Aí, aqui você começa a ler um pouco mais a ARA, né, a atualizada. E hoje em dia a gente lê mais a NVI, mas eu já li quase todas as versões. Esse ano estou fazendo na NTLH. E aí a corrigida diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Amém? É basicamente o que ele fez comigo, né? Quantos já ouviram um resumo do meu testemunho? Dá um sinalzinho assim com a mão. Algumas pessoas, né? Eu particularmente, não sei porquê, mas eu não gosto muito de falar das tragédias, prefiro falar desse Deus glorioso e maravilhoso que Ele é. Mas também em 79, eu perdi o pai, meu pai, né? Ele faleceu no dia 6/3/1979. Descobri há pouco tempo essa data, né? Mas acabei descobrindo. Então, eu tinha de 6 para 7 anos de idade. A minha mãe, ela tinha, acho que ela teve eu com 18 anos, se eu não estiver enganado, e aí até 20 anos ela já tinha já os 3 filhos. E ela tinha acabado de sair da roça, né? Muito comum isso, sair da roça. E esse meu pai, ele tinha uma outra esposa. E porque ele tinha uma outra esposa com os 10 filhos, quando ele faleceu, essa outra esposa praticamente levou tudo. E aí ficou ela com 3 filhos tentando sobreviver. Não sabia muito o que fazer da vida, mas estava lá ela tentando sobreviver. Passamos alguns pequenos momentos ali onde ela colocou nós em algumas casas, né, para tentar, naquela época era bem comum, né, ela não conseguia sustentar as crianças, entregava lá para um tio, para alguém, né. Então eu lembro de umas 2 casas que eu fiquei, também muito assim, não lembro direito essas coisas, porque eu tinha 7 anos de idade. E aí começamos a viver realmente em família, né? Nós 4. Eu, meus 3 irmãos, quer dizer, minha mãe, nós 3 irmãos, e o meu tio morava junto. Mas a educação na época, aquela educação, né, daquele jeito, né? Então, o que tinha na frente, ela pegava para bater. Então, a gente apanhava e não apanhava pouco, né? Então, com 6, 7 anos, você já limpava uma casa, fazia comida, você fazia tudo, né? Eu falo só para você pensar só uma coisa, né? Por exemplo, minha mãe, você tinha que limpar o chão. O chão você passava pano, não, você varria, aí você passava pano, aí você passava palha de aço, aí você varria de volta, aí você passava pano de volta, aí você encerava, e aí você lustrava. Então, só o chão eram 7 processos, erguendo, tirando coisa, e depois ela vinha conferindo se tudo estava ali, né? Vai lá e faz o arroz. Como é que faz arroz? É água, sal e não sei o quê. E eu ia lá e tentava fazer o negócio, né? Primeiro jogava fora, depois foi aprendendo.
E ai de ti, né? E aí ela tentando sustentar a gente, ela ia trabalhar e quer a casa limpa depois. E a gente queria o quê? A gente queria brincar, a gente queria qualquer outra coisa. 3 homens ainda, e meu tio também no mesmo tamanho que nós, então era 4 crianças ali dentro de casa. E a gente queria brincar, queria jogar bola, eu apaixonado por futebol. E as artes aconteciam, e aí o couro comia e comia de todo jeito. Então não lembro qual instrumento ela não usava para bater, né? Era mangueira, era fio de luz, era correia de máquina, que eu acho que era o pior, máquina de costura, era um dos piores que tinha. E assim por diante. E isso foi me revoltando de uma maneira que, infelizmente, eu tive a idiotice de resolver começar a fugir de casa. E comecei a fugir de casa e isso destruiu a minha vida. E comecei a me envolver com drogas e com furtos e todas as coisas ruins, de maneira que eu passei a vida mais preso na infância do que em casa. Todo tipo de droga que tinha na época eu usava, e eu não chegaria a 20 anos de idade com a vida que eu levava. Não tinha nem como eu chegar a 20 anos, porque se existia treta, eu estava lá de alguma maneira, metido a lutador. Na época se lutava com braço, né, na época. Então fazia capoeira, aqueles negócios todos, e o pessoal já ia lá em casa quando tinha treta para me chamar, de tanto que a coisa era. Chegou um momento lá, no momento da minha conversão, a gente não podia sair para lugar nenhum. Todos os bairros ali, um queria matar o outro. Mas matar brigando, né? Não era talvez uma facada, alguma coisa assim, né? Depois, um pouco para frente, talvez uns 10 anos depois da minha conversão, que começou mais os tiros, né? Começou mais as armas. E nisso, um colega do bairro, ele foi para a praia, e quando ele foi para a praia, um dos melhores jovens que tinha lá conosco, e ele faleceu. O Mário, eu acho que tomou ele, morreu. E aquilo eu descobri que a minha vizinha era crente, porque daí eles chamaram a gente para o velório, todo mundo foi lá, porque era uma pessoa muito benquista, e me convidaram para ir à igreja, para conhecer a igreja. E eu não estava muito afim dessas coisas, né? Mas eu fiquei sabendo que uma das meninas que na época eu queria, tinha alguma intenção com ela, falei, eu vou ir lá, nessa igreja lá, que eu estou sabendo que ela está indo lá. E eu fui lá, muito mais por causa da menina, não tinha nenhuma intenção de se tornar crente. No final das contas, acabei aceitando Jesus, nunca fiquei com essa menina, até depois ela queria ficar comigo e eu não queria mais. Aí eu aceitei Jesus, mas esse aceitar Jesus foi assim, eu estou falando assim, resumindo, né? E aí Deus começou a transformação numa casa onde entrava a polícia com 12, onde nós não tínhamos a menor possibilidade de hoje ter uma vida aí. Hoje meus irmãos casados, eu casado, meus netos agora, já tem mais um neto chegando aí também, aleluia, glória a Deus. Era um futuro que não havia a menor possibilidade para mim e para minha casa. Eu ia falar uma outra coisa agora. Mas eu acho que é isso, pastor. Para resumir, assim, porque senão a gente vai entrar em muita coisa aqui. As tantas vezes que Deus me livrou da morte, nem falar, só uma vez que eu vou contar que eu estava muito, mas muito para lá de Bagdá, como diz outro, e eu fui roubar na época se roubava tojo. Alguém lembra disso? Tojo. Quem lembra? 1, 2, no máximo. Denunciar a idade de vocês. Antigamente tinha os carros vinham sem som, e aí você tinha um negócio de gaveta que eles chamavam de tojo. E aí, para os ladrãozinhos naquela época, isso era uma coisa que era ouro, né? E aí eu olhei aquilo e falei, mas eu estava demais. E aí, quando eu entrei no carro, quando eu fui puxar, na realidade, era um rádio de polícia. E aí o policial saiu de dentro da casa. E aí começou a correria, ele metendo bala para cima e para lá. E quando ele começou a meter bala, eu entrei num quintal e pulei. Quando eu pulei, não tinha saída para lado nenhum. Ele pulou já com a arma na minha cabeça. Quando ele foi atirar, o outro do outro lado, não faça isso. E começou a gritar, não faça isso. E ali eu vi a mão de Deus me livrando. Quando esse rapaz faleceu, eu percebi que, de fato, a gente não tinha idade, não tinha nada, não tem, né? Um camarada bom falecendo. E lembrei que eu ia falar.
E eu estou falando assim, aceitei Jesus. Eu acho que eu levei quase 1 ano indo à igreja direto e me convertendo todo dia. Todo culto eu ia lá para frente e me convertia. E às vezes chegava droga, chegava alguma coisa, e eu caía novamente, voltava novamente, caía novamente, voltava novamente. Mas eu decidi que eu queria uma mudança e que Jesus iria transformar a minha vida, e hoje estamos aí há mais de 37 anos servindo ao Senhor. Não sei se foi 10 minutos. Glória a Deus. Uma salva de palmas aí para esses amados irmãos. Glória a Deus. Eu queria abrir mais uma oportunidade, mas dentro dos 10 minutos. Mas para uma mulher, alguém tem um testemunho também forte de experiência com Deus? Tem alguém? Senão eu vou chamar, hein? Ah, levantou a mão ali. Faz favor, minha irmã. Faz favor. Ah, é Simone? Estava olhando na claridade aqui, não vi que era ela, não. Agora vamos ver se Cláudio falou a verdade, hein? Graça e paz, irmãos. Como eu me converti com 6 anos de idade, né? A gente pensa assim, tá, cadê a história? A história dos meus pais. Meus pais brigavam muito. O casamento dos meus pais era muito conturbado. E eu lembro que nas discussões eu cheguei a falar com meu irmão, que era 2 anos mais velho que eu, se eles separarem, eu não vou ficar com nenhum dos dois. Ele falou, eu também não, vamos embora para a casa da avó, em Santa Catarina, que nós morávamos em Curitiba, no Paraná. Falei, vamos embora, então, com os avós, que não vamos ficar com nenhum deles. E a gente pensa que criança não entende nada, né? Mas a gente sofria muito por causa da briga deles. Então, com 6 aninhos, eu lembro que meu pai estava de folga no trabalho dele e foi visitar a igreja com a minha mãe, porque a minha mãe já estava frequentando a igreja. Eu acho que era Deus e Amor, não lembro direito, mas eu acho que era Deus e Amor, porque caía muito endemoniada, aquela coisa, meu irmão morria de medo. E eu ia para a salinha de boa, não entendia nada do que estava acontecendo. Mas aí o meu pai chegou, eu cheguei da escola, aliás, eu não fui com eles porque eu estava na escola, no primeiro ano da escola. Quando eu cheguei da escola, o meu pai falou assim, Pinha, agora a nossa vida vai mudar, porque o papai aceitou Jesus. Amados, eu não sabia o que isso significava, mas eu comecei a chorar. Chorei emocionada, porque eu acreditei que realmente eles iam parar de brigar. E, de fato, foi o que aconteceu, um milagre na nossa casa. Meus pais pararam com as brigas, né? Tiveram irmãos que nos acompanharam, os nossos discipuladores, que na época nem tinha esse nome, nós fomos parar na Assembleia de Deus, né? Eles se converteram na Deus e Amor, nós fomos congregar na Assembleia de Deus, que foi onde nos acolheram, e o irmão Benedito, a irmã Madalena começou a discipular meus pais, e então, aos 13 anos de idade, né, na caminhada cristã, aos 13 anos de idade, eu me decidi em seguir a Cristo, sem ter saído da igreja, né? Eu fui sair da igreja depois eu acabei me desviando, mas eu me decidi a Cristo com 13 anos de idade, batizado no Espírito Santo, falei, é essa a vida que eu quero para mim, seguir a Senhor para sempre. E estou aqui, até hoje. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas também para Simone. Muito bom, glória a Deus, seria muito gostoso ouvir mais testemunhos, sempre é muito bom ouvir os testemunhos, né? Mas nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Pegando esse texto, né, de Atos que nós lemos, do carcereiro que aceitou Jesus, a história aqui, né, o contexto era, Paulo e Silas estavam pregando, para vocês lembrarem e contextualizar, né? Eles estavam pregando nessa cidade de Filipos e aí tinha uma menina que era uma escrava e era adivinho. Então, ela adivinhava e isso dava lucro, né, para os donos dela. E essa menina, com Paulo e Silas, ouvindo ela falando direto, né, esses homens são filhos de Deus e tal. E Paulo repreende aquele demônio e a menina é liberta. E quando ela é liberta, também ela já não passa a adivinhar mais. E isso gerou, então, uma confusão e os donos falaram, levamos prejuízo, apesar de Paulo ser cidadão romano, mas eles foram açoitados e presos, ele e Silas, né, e foram para a prisão. Aí diz a Bíblia que à meia-noite, louvando, né, meia-noite era, naquela época, né, hoje geralmente a gente dorme por volta das 11, meia-noite, né, mas naquela época meia-noite era meia-noite mesmo, já estava dormindo há muito tempo. E aí, eles louvando, houve aquele tremor, né? E as cadeias se romperam, quebraram. E o carcereiro, assustado, porque naquela função dele,
ele ia perder a vida, porque o carcereiro, se algum ladrão fugisse, ele pagava com a vida. Então, assustado, ele já vendo, pensando, porque estava escuro, a Bíblia fala nisso, era meia-noite e estava escuro. Ele pensando, fugiu todo mundo, mas ninguém fugiu. E ele já ia se matar. E eu fico imaginando, porque eles estavam em cômodos diferentes, né? E é revelação do Espírito Santo mesmo, porque Paulo fala com ele, não faça isso no escuro. Ele nem dava para ver que ele estava pegando uma espada para se matar, né? E ele, não faça isso, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, acalma. E aí ele realmente viu isso, e foi esse momento que no texto que nós lemos, né, que ele fala assim, o que eu vou fazer então? O que eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo fala isso, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A gente usa essa palavra, né, principalmente esse versículo, como se fosse uma promessa, né? Uma promessa de Deus. Vou crer no Senhor Jesus que será salvo tu e a minha casa. Mas a gente viu pelos testemunhos que a salvação ela é pessoal. É lógico que através de uma pessoa Deus muda a história. Se a gente pensar assim, é uma estatística, né? As crianças, quando uma criança se converte, ela tem assim um potencial de levar da sua casa uns 10 a 15%. Quando uma mulher, uma mãe se converte, é uns 40, 50%. Quando um homem se converte, o homem da casa, o sacerdote, 90% de chance de levar toda a família para Jesus. Mas a salvação, ela é pessoal. É a nossa experiência com Deus. Se a gente pegar alguns exemplos na Bíblia, lá no Velho Testamento, Noé. Através de Noé, a família foi salva. Ló. Através dele, né? A família, alguns foram salvos, nem todos. Os genros não foram. A esposa olhou para trás, ficou no meio do caminho. Se olhar Raabe, creu no Senhor Jesus e levou a família toda. Ainda que alguns talvez nem se converteu, mas aproveitou a bênção ali de um que aceitou Jesus. Então, nós estamos numa escola bíblica dominical, nós temos algum tempo ainda, que nós vamos trabalhar, e depois a gente vai orar ainda pela salvação. Eu queria dividir aqui, isso tem que ser rápido, pode ser grupo de 15, 10, que vão ter 2 perguntas, talvez 3, para a gente responder. Nada que seja uma pergunta que tenha respostas corretas, é a opinião de vocês. E o grupo vai fechar a opinião e depois a gente vai fechar o assunto, né, desse texto que a gente vai estar falando sobre salvação. Vamos lá? Esse grupo aqui pode fechar essa ala aqui, fecha aí vocês, pode mexer a cadeira, pode ficar à vontade. Essa parte aqui do meio para cá, e aí vocês juntam lá para trás, lá, vai fazer 3 grupos, na verdade. 3 grupos. 3 grupão, aí vai dar mais de 15, não tem problema não. Pode fazer bagunça aí, mas depois vocês vão voltar a bagunça para o lugar. Né, os diáconos, não. Tá bom? Glória a Deus. Ficou grande aqui, pode ir para trás ali. Pode ir com o grupo de trás, né? Aqui, ó, pode fechar aqui o círculo aqui. Pode ir lá, Vitor. Vitor, pode ir lá com a família lá. Davizão, fecha aqui, fecha aqui. Ok? Então vamos lá, Simone, lidera esse grupo aí, pastor Ari lidera aqui. O Vitor, pode liderar esse grupo aí. Tá bom? A primeira não é uma pergunta, mas uma colocação que vocês vão ver, é verdadeiro ou não,
é certo ou não. Nesse texto que nós lemos, né, como eu já falei, de Atos, quando ele fala, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de salvação para toda a família? É uma promessa de salvação para toda a família? Essa é uma pergunta que vocês vão discutir e falar. A segunda é, esta salvação acontece automaticamente quando um da família crê? E a terceira, para fechar, o que devo fazer, o que fazer para salvar a nossa família? O que eu, como membro da minha família, devo fazer para salvar a minha família? Ok? Os líderes aí pegaram? Pode começar então, aí vamos marcar mais 10 minutos, tá bom? Irmãos, 11 minutos. Vamos lá? Vamos chamar aí os que lideraram, a Simone, o Vitor, aqui foi o pastor Ari, né? Podem ficar aí nos lugares de vocês. Os que estiverem dispostos, quiser virar para cá, né? Pastor Ari, Simone e Vitor. Vamos ouvir o grupo agora. As 3 perguntas ou as 3 colocações há uma promessa de salvação para a família toda nesse texto, principalmente nessa parte, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Essa salvação acontece automaticamente. E por último, o que fazer para salvar a nossa família? Vai, Simone. Bom, nosso grupo ali não chegou numa conclusão muito firme ali sobre a questão da promessa, mas o que nós entendemos é que, sim, há uma promessa e que eu preciso crer nela, que a minha família será salva. É algo que me instiga a buscar pela salvação da minha família. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, assim como Josué falou também, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Paulo poderia ter falado, creia e você será salvo. Mas ele incluiu a casa, então quer dizer a importância da família, né? E assim como a promessa foi dada a Israel, a irmã ali comentou, né? A promessa foi dada a Israel, mas todos entraram na terra prometida? E isso excluiu a promessa? Não. Vocês vão entrar na terra prometida. Quem que entrou? 2 ou 3, né? Entraram, porque nem todos quiseram. Então é a segunda, nem todos querem, né? E aí a terceira é o que eu posso fazer para que a minha família seja salva? Claro, orar e viver o evangelho, porque na prática do evangelho, com o meu testemunho, assim como a palavra diz, né, que o esposo será ganho pelo testemunho da esposa e vice-versa também, né, todos nós. Então, a gente viver o evangelho de fato instiga as outras pessoas a desejarem esse evangelho. Amém? Vai, pastor. Tudo que ela falou está certo. Nossa, né? Certo? Fechou, né? Nós ficamos, todo mundo quase que igual. Mas aí eu falei que eu vou falar, se não quiser, vocês brigam comigo. Mas então, na nossa conversa, que não é muito diferente do que ela falou, eu acrescentei, foi o seguinte, não é desejo de Deus que todos sejam salvos? Mas todo mundo é salvo? Não. Então depende de cada um de nós. A despeito de essa promessa ser praticamente como se fosse um desejo, não é possível que todos sejam salvos, porque depende da nossa decisão. Essa é a primeira. A segunda? Segunda, se acontece automaticamente. Então, o conceito é ir para todo mundo e pregar o evangelho. Temos que pregar para todo mundo. É automático? Não. Não é. Depende da nossa decisão. Eu tive o privilégio de pregar para 9. 2 depois conseguiram batizar, outros ficaram mais ou menos, e um monte ficou pelo caminho, outros não vão encontrar com ele, que eu não vou para o inferno. Qualquer um. O que fazer para salvar a nossa família? Para mim, que nós conversamos um pouco aqui, que não chegou tanto num acordo, mas é testemunho, é viver, ser espelho, para que eles não venham, pelo menos, jogar pedra na gente, falar assim, você está falando para ir para a igreja? Tem gente que fala assim, vamos na escola dominical, pai, mas ele não vai. Vamos para o culto, mas também não vai. Não funciona, né, gente? Tem que ter vida. Fechou. Vai, Vitor, fechar. Paz.
Na palavra que foi dita, né, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. Eu creio sim nessa promessa. A gente ali discutiu que essa promessa do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. Essa salvação acontece automaticamente. A gente não concordou com essa resposta, porque depende, como todos aqui disseram, né? Depende de cada um, depende de nós obedecermos, depende de nós crermos, depende de nós aceitarmos verdadeiramente o Senhor Jesus. E o que eu e minha casa precisamos fazer para ser salvos, eu e a minha família, como o pastor disse aqui, né, a verdadeira conversão, né? A partir do momento que nós nos convertemos, a gente muda a direção, a gente fazia o que era errado, não faz mais, né? Eu costumo falar da minha vida. Eu fraudava o imposto de renda, eu não fraudo mais. Eu fazia isso, eu não faço mais. E aí eu estou num lugar que, no meu dia a dia, os outros que estão comigo não são cristãos, mas vendo meu exemplo, eles me respeitam. Eles me respeitam e, de alguma forma, eles falam assim, ó, o Vitor era assim, não é mais, né? Então, não adianta eu falar que eu sou crente, igual as irmãs falaram lá. Dentro da igreja tem muita gente que não é convertida. É uma verdade. É uma verdade, né? Mas nós estamos lutando pelas nossas famílias, estamos lutando através do nosso exemplo. A gente dando exemplo, os nossos filhos estão vendo, né? Eu gosto muito que o pastor falou aqui hoje pela manhã, no momento do dízimo, se você ir lá entregar o dízimo com o seu filho do lado, ele está vendo o seu exemplo, né? Então, é um exemplo, através do exemplo que a gente verdadeiramente leva a nossa família para Cristo e busca a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, muito bom, parabéns ao grupo. E aí vamos fazer um fechamento aqui para a gente estar orando, né? Voltando no texto de Atos, vou ler novamente, e ele diz o seguinte, né? Atos 16, a partir do 30, então levou-os para fora, perguntou, senhores, que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e toda a sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas, e em seguida todos os seus foram batizados, todos. Então levou-o para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos na sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A primeira pergunta, né, sobre uma promessa, é controverso mesmo, né, é ponto de discussão, porque se pensar na seguinte forma, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se eu só crer e não fazer nada, é uma coisa, acho que a Simone que respondeu, né, não é só crer, aliás, o fato de crer é uma parte, mas também tem a minha parte de ter atuação nisso daí. Porque não só aceitei Jesus agora, não preciso fazer mais nada. Teve a oportunidade até no momento da ceia, nos últimos momentos, mas tomou a decisão e seguiu. Então, há uma promessa, mas não é uma promessa para a gente, vou descansar nessa promessa, acabou. Mas, acho que foi a Simone mesmo que respondeu, a promessa é no sentido de, eu vou crer, eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou investir, não vou ficar quieto para que isso aconteça. Mas, o que a gente vê em termos de salvação, nesse texto, é que ele fala assim, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a casa. E o versículo 32, o que é que ele diz? Pregaram a palavra para eles. Romanos 10, ele vai falar, com a boca a gente confessa, com o coração a gente crê, para a justiça e para a salvação. Aí ele continua, acho que é bom ler esse texto. Romanos 10. E ele continua
falando o seguinte: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como, pois, crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como belos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Então, para crer, precisa de ouvir a palavra. É por isso que prega a palavra, é por isso que a gente anuncia a palavra, por isso que a gente leva as boas novas. É a partir da palavra que as pessoas se convertem, é a partir da palavra que a pessoa toma uma decisão. Ela é pessoal, mas uma vez que nós tomamos uma decisão, aceitamos a Jesus em uma conversão genuína, certamente nós vamos, eu creio que isso aconteceu com todos aqui quando se converteram. Comigo foi assim. Quando eu me converti, eu queria falar de Jesus para todo mundo, principalmente da minha casa. E era uma briga muito grande, porque lá em casa, como na casa do pastor Ari, o catolicismo era forte. A minha mãe, apesar de evangélica, mas meu pai, a parte do meu pai, o catolicismo bem forte. Então, todos seguiram o caminho do meu pai, apesar de que ele era católico, mas não era, nem ia lá na igreja, né? E aí, como eu e os demais irmãos, eu falei com a minha mãe, eu quero a religião do meu pai. E com 10 anos eu comecei a beber junto com ele, porque era a prática dele, né? Mas quando eu me converti, eu queria falar de Jesus para todo mundo, e quando as oportunidades era final do ano, que a família reunia, Natal reúne todo mundo, né, família, e aí eu comecei. No primeiro ano, depois da minha conversão, eles me jogaram pedra, na verdade, porque eu era um daqueles que sentava à mesa para beber, e de repente agora eu estou sentado à mesa para falar de Jesus. E aí sai fora daqui, para com isso e tal. E foi o primeiro ano, o segundo ano da mesma forma, o terceiro, até que começaram a deixar eu orar. Depois ler a palavra. Isso demorou um tempo. E eu lembro muito bem da minha irmã, que era daquelas... o catolicismo era muito forte nela, que ela brigava, mas brigava comigo de muito, não fala aqui, não quero, não quero, não quero. E ela foi a primeira que se converteu. Deus deu uma guinada na vida dela, a mulher toda orgulhosa, vaidosa, foi parar no pó, na lama mesmo. Aí Deus tratou a vida dela e graças a Deus, e ela foi a primeira que se converteu mesmo na família de fato e de verdade, né? Tem uma história linda, um testemunho lindo, outra oportunidade eu conto. Mas foi através de ouvir a palavra, assim que a gente chega ao pleno conhecimento, né? Eu só vou dar, para a gente fechar aqui, 5 recomendações práticas mesmo, né? Para a última pergunta: o que fazer para salvar a nossa família? Porque, como a gente viu, não é automático. Não é porque eu aceitei, pronto, o meu filho já está garantido lá no céu. Não é porque o meu irmão aceitou, pronto, meu irmão aceitou, nós estamos tudo agarrados na fé dele. Não é assim, a salvação é individual. Deus tem muito prazer, Deus que planejou a família e quer ver realmente toda a família, que é dentro dessa palavra, né? Toda a família servindo ao Senhor. Mas vamos a algumas recomendações práticas, já foi até falado pelos grupos meus. A primeira delas, bom testemunho. Se há uma conversão genuína e verdadeira, o meu testemunho muda, a minha vida muda, a minha forma de agir, de falar, as minhas atitudes muda dentro de casa, muda. E isso tem que ser impactante. Eu não lembro se foi Agostinho, um desses patriarcas que falou, né? Pregue a palavra, se possível, sem falar, só pelo testemunho. Pregue, Calvino, não lembro qual um desses pais aí que falou, a frase é deles. Então, o nosso testemunho tem que ser mais forte do que a palavra que nós pregamos, porque é pelo testemunho que a gente vai levar as pessoas, é pelo testemunho. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala assim, o amor que há entre vocês é que vai atrair muitas pessoas. Então, testemunho, um bom testemunho, seriedade com a palavra, oração, busca, tudo isso as pessoas vão ver. Isso vai ser na sua casa, isso também vai ser no trabalho, isso vai ser na sua vizinhança, isso vai ser na sua célula, é fundamental. Testemunho é aquilo que Deus mudou. Se Deus mudou, houve uma conversão genuína, isso já é uma grande garantia de você levar as pessoas para Jesus. Na nossa família, o que realmente impactou foi o testemunho, porque eles não acreditavam
por ter desde os 10 anos bebendo, até os 25, quando eu me converti, eles não acreditavam, é fogo de palha, isso aí vai acabar. E aí me colocava bebida na minha frente, fazia de tudo para mim cair. Então, o testemunho é que levou realmente à salvação. É o testemunho que levou a minha irmã e os demais, né, da família, a família da minha esposa, Cláudia. Quando ela se converteu, as irmãs, todas ficaram de mal. Não conversava com ela mais. A mãe fechou a cara, porque também é família de italiano, catolicismo bem forte, e isso foi um longo período. Hoje, todas as irmãs já tiveram experiência com Deus, converteram, uma está meio que desviado, mas todas têm firmeza hoje na palavra, inclusive a mãe também se converteu. Então, testemunho. Em primeiro lugar, a recomendação é testemunho. O seu testemunho. Alguém citou o texto, né, de 1 Pedro 3, 1 e 2, que Paulo fala para as mulheres. Mulheres, não vai ser o adorno, não vai ser o enfeite, não vai ser a maquiagem, mas o interior. O seu testemunho, você vai ganhar o seu marido sem palavras. Eu queria trazer um dos testemunhos aqui, eu busquei, mas não consegui. Era um testemunho de uma mulher, né, de uma esposa que orou pelo marido por muito tempo até se converter. Alguém aqui das mulheres? Aí, ó. Que orou até se converter. Aí você pode pensar, as mulheres, casamentos os mais novos, né? Já tem 2 anos que eu estou orando. Continua. Porque teve alguns, não sei quanto foi da irmã, mas teve uns que oraram 30 anos. E até minha mãe orou aí uns 50 anos. E eu não acredito que o meu pai ainda se rendeu completamente, não. Mas nos últimos dias dele, nos últimos anos, ele estava lá na igreja, lá, levantava a mão, aceitava Jesus, mas o testemunho ainda não era um testemunho bom, não. Bom, o segundo é sábio no modo de agir, né? Sabedoria no modo de agir. Nós nos convertemos e é como eu falei, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, mas a gente tem que ter sabedoria. Se eu chegar numa casa, célula, ou casa de paz, ou na casa de uma família, familiar, se eu for na casa dos meus familiares, por ser origem católica, vai ter as imagens, vai ter tudo lá. Se eu chegar lá, está queimado em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu vou ganhar essas pessoas para Jesus? Até mesmo para um amigo, quando um amigo ou uma pessoa vem e eu falo para ele assim, ó, aceita Jesus, você vai para o inferno. A pessoa vai querer saber de alguma coisa comigo? Então, primeiro eu tenho que ganhar a pessoa para mim, depois eu ganho para Jesus. Porque se eu não tiver sabedoria nesse sentido, e aí, lógico, né, a gente é afoito, a gente quer falar de Jesus, mas a gente precisa de sabedoria, porque senão, em vez de atrair, a gente espanta, a gente afasta. Eles correm da gente, né? Já ouviu aquela frase, que crente chato? Que crente chato, né? Tem deixa eu lembrar aqui, tem como é que é o nome daqueles? Oi? Não, daqueles muçulmanos bem, xiitas. Aí os crentes é xaitas, alguma coisa assim que eles falam, né? Aqueles crentes chato mesmo, né? Então, ninguém aguenta. Por isso que a gente tem que ter um modo de agir com bom senso, né? Atrair e não repelir. E terceira atitude prática também, não desista dos seus. Não desista. Continue orando pelos filhos, pelo esposo, pelos primos, pelos sobrinhos. Não desista, não desista. A gente está orando, todos os dias a gente ora, eu e Cláudia, pela família, por conversão. E a gente está vendo coisas horríveis acontecendo na família. Nessa geração que está vindo, que está tão difícil, né, para todo mundo, essa geração agora. E aí acontece no meio da família, possivelmente na de vocês também tem acontecido. Homossexualismo, prostituição, droga. E a gente não pode desistir, não. A gente tem que pegar essa palavra e pensar nessa promessa nesse sentido. Senhor, faz parte da minha família. Faz parte da minha família, por isso eu não desisto. Eu vou continuar orando, eu vou continuar testemunhando, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando, até que ele se converta. Até que se converta. Nesse sentido, a gente pode olhar essa palavra como uma promessa, e não no sentido de, Deus vai levantar Deus vai trazer alguém e vai falar de Jesus para ele. Não, a gente tem que tomar essa iniciativa. O quarto aqui, a quarta também prático, e é prática mesmo, oração. É oração. Por essas pessoas da família, por esses sobrinhos, né, envolvidos no homossexualismo, o que a gente faz, Senhor? Levante alguém. Levante alguém. Ore por eles. 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 Ore por eles
Agora, a nossa oração ela tem que ser bem específica nessa questão de salvação e libertação. Nós temos que orar, Senhor, abre os olhos, tira a escama, tira a cegueira, tira a estupidez, quebra as correntes, o que está amarrando, o que está prendendo, quebra. Então, as nossas orações têm que ser bem específicas, né, para a libertação e salvação dessas pessoas, citando nomes, citando atitudes, citando textos da palavra. Se a palavra diz isso, faça isso na vida dele. Então, a nossa oração tem que ser a oração realmente de libertação para essas pessoas, né? E quinto, para a gente fechar, e aí é uma palavra para os pais, né? Nós, pais, nós temos a responsabilidade, eu acho que num dos grupos eu ouvi isso daqui, que o nosso ministério, primeiro, começa na nossa casa, na nossa família. Então, nós, pais, temos essa responsabilidade de inculcar. A Bíblia fala de manhã, de tarde, de noite. Lavagem cerebral. Pastor, o que é isso? É isso mesmo, porque se nós não fizermos, lá fora eles vão fazer. A escola está fazendo. A faculdade está fazendo, a universidade está fazendo. Os nossos filhos que vão crescendo, pega a idade adolescente, eles são doutrinados lá. Desenhos animados, que já não é mais nada oculto, né? É bem explícito. Bem explícito. Fala, minha irmã, levantou a mão. Espera aí só um pouquinho. Eu vou tentar ser bem breve, mas é porque eu senti de compartilhar um pouco aqui com vocês, né? Eu sou mãe, tenho 32 anos, né? Minha filha está ali atrás, ela deve estar morta de vergonha que eu peguei o microfone. Ela tem 13 anos, né? E é algo que eu tenho tentado compartilhar com as pessoas o máximo que eu posso, porque eu sou nova, né? E eu vivi uma era nova, né? Em que a gente já via muitas coisas no mundo, todo mundo aqui a gente já viu, mas eu vim de uma era nova, então que já era um pouco mais comum a questão da homossexualidade, a questão da religião e outras religiões, a questão da militância e todo esse contexto eu vivia. Mas hoje eu me deparo, nossa, tô até arrepiada. Hoje eu me deparo numa situação ainda além da minha. Graças a Deus, né? Eu e minha filha, a gente tem uma boa relação até, mas eu falo para vocês que a luta lá fora hoje, os adolescentes, ela tá muito grande, de uma forma que eu falo que até as escolas eu tenho pena. Eu tenho muita pena dos professores e das lideranças, porque o mundo ele está abraçando uma lavagem cerebral que eu nunca vi. E até mesmo na minha época que já era um pouco mais, a gente já se sentia um pouco mais ter liberdade de assumir e fazer algumas coisas diferentes da época da minha mãe, que para uma pessoa se dizer homossexual, ela tinha que ter a certeza daquilo que ela estava falando, mas existia, na minha época já não era tanto, e não só isso, mas para você assumir outras religiões e outras coisas, e hoje está totalmente invertido. A gente precisa tentar explicar que existe família e tentar ensinar que existe padrões de homem e mulher de uma maneira como se realmente fosse algo desconhecido, tá? Algo assim, uma luta que chega a ser surpreendente assim para mim que sou nova, não estou querendo dizer aqui que eu sou a mais nova, mas assim, até para mim que sou nova, é algo que está sendo muito forte. Então, a realidade lá fora hoje na maternidade e na criação é algo que o mundo está surpreendente, assim. Esse é o nosso grande desafio como igreja, como aqueles que se converteram, né? De dar o testemunho, orar, interceder, clamar, pedir Deus libertação. E nós, pais, temos total responsabilidade. Não podemos, de forma alguma, transferir isso para a escola bíblica dominical, para a escolinha, para a igreja. É nós. Hoje as crianças não têm o cheiro do pai, né? Tem cheiro da escola, da TV, do celular, da creche, mas não tem mais o cheiro dos pais. E isso é um prejuízo muito grande para essa geração. Como eu falei semana passada, né, nós estamos vivendo um tempo de valores líquidos.
que se molda de acordo com o mundo, né? O líquido você colocar numa garrafa e vai moldar de acordo com a garrafa, numa jarra, e assim vai. E assim os valores, né, dessa geração são valores líquidos, que se molda de acordo com o mundo e vai mudando. Não tem mais solidez, não tem firmeza, não tem estrutura, né, alicerce. Bom, o nosso horário ele já acabou, eu queria falar mais um pouco, mas não vai dar, porque a gente vai orar agora, né, pelos pedidos. Vou pedir os diáconos me ajudem aqui, vamos trazer essa mesa aqui para o meio. Pastor Cláudio Miro também, por favor, pastor Ari. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar? Eu queria também chamar a responsabilidade para vocês que colocaram as fotos aqui, nomes e tudo mais. Neste momento é um momento de batalha, um momento de guerra no reino espiritual, né? E aí quando a gente fala de casa, família, é batalha mesmo, é não baixar a guarda. Uma coisa muito importante é que nós que aceitamos a Jesus, a conversão aconteceu, genuína, verdadeira, Deus nos deu toda a autoridade no céu e na terra para repreender todo o mal. Deus nos deu essa autoridade. O maligno não nos toca, diz a Bíblia. Nós somos filhos do Senhor. Então nós temos toda a autoridade de colocar a mão, repreender e permanecer firme, né? Crendo que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Não tem nenhuma força do mal que possa impedir o que Deus tem para fazer. Queridos, eu vou aproveitar só, tem uma coisa que está me incomodando no meu coração. Existe uma expressão que até foi usada pelo pastor Fabiano, que é atribuída a Francisco de Assis, né? Pregue, se preciso for, use palavras. Infelizmente, às vezes a gente acaba tendo um déficit na pregação, porque às vezes a pessoa pensa que é só o testemunho. Testemunho talvez fale até mais alto, em alguns casos. Em alguns casos, a gente muitas vezes tem que pregar, e é bíblico, o sonoro é bíblico, falar, como já foi dito aqui também nessa manhã. E a terceira coisa, a gente precisa de estratégia, como foi dito lá, né, mostra que nós precisamos de estratégia, porque a pregação, o evangelismo, o falar, ele exige também que Deus nos dê a estratégia certa. Paulo toda hora estava lá, uma estratégia nova. De Jesus, para cada um tinha uma estratégia nova. A gente que às vezes quer pegar um padrão e aplicar em todo mundo. Então, não esquecer dessas três questões. A gente, essencialmente, tem que viver aquilo que prega, mas a gente tem que pregar. Tem que pregar e pregar em todo o tempo, e a gente precisa de sabedoria para pregar. Glória a Deus, amém. Todos nós aceitamos Jesus, já somos esses pastores da nossa casa e nossa boca não pode ficar fechada mesmo, não. Lógico, com sabedoria, bom senso, para você ser atraente e não um repelente, né? Nós vamos orar agora, como eu disse, é uma batalha. Eu queria que você levantasse a sua mão em direção à sua casa. Pode ser que alguns não saibam qual é a direção, mas levante que Deus vai direcionar onde que está a sua casa. E neste momento, nós vamos estar orando aqui, né, os pastores, e você vai estar também repreendendo aí. Manda fogo, Senhor, queima todo o mal, varre a minha casa, manda anjos lá com espada de fogo, quebra tudo que não é do Senhor, elimina. Nós vamos orar nesse sentido. Vou pedir para o Cláudio Almeida esteja orando, nós vamos estar concordando com ele e eu, pastor Ari, vamos estar ungindo aqui esses nomes e as fotos. Pai, em nome de Jesus, nós agora como igreja, estamos aqui, Senhor, clamando por salvação. Estamos aqui clamando por libertação. Estamos aqui clamando, Senhor, para que o Senhor venha trazer o colírio do céu e colocar agora, Senhor, nessas vidas que estão com sua mente fechada. A Bíblia diz que o adversário tem cegado a mente das pessoas para que não resplandeça o Evangelho de Cristo. Por isso nós pedimos o colírio do céu na mente, Senhor, para que elas estejam, Senhor, abrindo, Senhor, o seu coração e entendendo,
entendendo a palavra, como foi pregado aqui também, Senhor, que elas crerão através da pregação que é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, unge-nos como igreja, usa-nos como igreja, com a palavra certa, com a palavra, Senhor, que vem do teu coração para esses corações, Pai, e que no momento, Senhor, que estivermos sendo usados pelo Senhor, toda algema caia por terra, toda prisão caia por terra, Senhor, seja nós ou seja outras pessoas que estarão sendo um instrumento de Deus para a salvação, Pai. São tantos pedidos aqui que estão postos sobre a mesa, e o Senhor conhece cada um deles, Pai. Que seja agora a tua mão ungindo, tocando e salvando, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome, Senhor, seja, Senhor, agora sobre esta vida, em nome de Jesus, aonde está, Senhor, esta criança, aonde está agora esse cônjuge, aonde está este familiar, aonde está esta pessoa, Pai, não importa a faixa etária, se ela está aqui, Senhor, por perto, se ela está, Senhor, em outro estado, se ela está em outro país, não importa, Espírito Santo alcança essa pessoa, aonde ela está agora, dá sensibilidade espiritual, tira esta dureza de coração, quebra esta dureza de coração, quebra esta incompreensão, Senhor, da sede da tua palavra, da fome da tua palavra, da desejo por ti, Senhor. Quem sabe nesse momento ela pode ouvir a sua voz dizendo: chega desta vida. Ela pode ouvir a sua voz dizendo: é hoje o basta. Quem sabe agora um pai pode ser surpreendido, uma mãe surpreendida, um esposo surpreendido, uma esposa, um familiar sendo surpreendido com alguém que dirá: hoje eu quero ir à igreja, eu senti vontade. E quem sabe agora nesta hora, Pai, 11 horas e mais ou menos 4 minutos, essa pessoa vai dizer: olha lá, pelas 11 horas eu senti uma vontade de ir na igreja, eu senti uma vontade de Jesus, eu senti vontade de ouvir um louvor, eu senti vontade de uma pregação. É só o Senhor que pode gerar isso, Espírito Santo, é só o Senhor. As nossas capacidades, elas são limitadas, nós mais atrapalhamos do que ajudamos, mas quando vem a tua unção, quando a tua unção começa a abraçar, quando a tua unção começa a acontecer, quando o Senhor começa a envolver, quando a tua estratégia está em ação, até a atitude mais simples ela é poderosa, até a atitude mais simples transforma, até uma atitude que muitas vezes poderia ser errada, mas cheia da tua unção, o Espírito Santo vai lá e opera maravilhosamente, Pai. Nós clamamos aqui nesta manhã por salvação, nós clamamos por vidas, por libertação, nós clamamos e ouviremos esses testemunhos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora fala no tom da tua fé. Eu. Tá fraco, hein? Eu tô achando que essa fé tá meio fraca. No tom da sua fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, tomamos posse, Deus, desta promessa do Senhor, e nós, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos, vamos ser este que o Senhor vai usar como a Raabe na nossa casa, para tirar aqueles que estão de cima do muro e levar para a posição certa diante do Senhor. Pai, nós vamos ser este Noel que vai construir uma arca e a nossa casa vai ser salva, porque a arca é o Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós, ó Deus, nos comprometemos com o Senhor e com a Tua palavra, ó Deus, de dar testemunho, de falar do Teu amor, de orar com insistência, Senhor, e de pregar a Tua palavra para os nossos. Nos dê graça, sabedoria, entendimento, discernimento, bom senso para isso.
Profetizo, Pai, que 2026 será o ano da salvação, da libertação, ó Deus, do resgate, Senhor, daqueles que estão desviados, frios, longe do Senhor, assim como aquele jovem que saiu, Pai, aquele filho pródigo, eles irão voltar, eles vão cair em si, porque o Teu Espírito há de revelar e trazer ao coração convicção de pecado, peso, angústia, dor, ó Deus, tirar o sono para que eles reconheçam que só o Senhor é Deus e não há outro lugar para se estar. Ó Deus, que eles reconheçam que nunca deveriam sair do lugar que é a presença do Senhor, Pai. Por isso nós oramos nesta manhã, profetizando salvação em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Um bom almoço, um bom domingo, Deus abençoe. Logo mais estaremos de volta cultuando ao Senhor e servindo ao Senhor. Quem está com os objetos aqui pode vir buscar, irmãos, as fotos. Que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força.